x. Então, a gente imagina que a derivada dessa função aqui seja exatamente o meio do módulo de x menos y. Para x maior do que y, dá o θ de x menos y. Para x menor do que y, dá θ de x menos y. Então, essa função aqui eu tenho que dividir em duas partes. Para x maior do que y dá isso aqui, e para x menor do que y dá isso aqui. Então, automaticamente, a derivada dessa função, da função módulo, é essa função. Então, a derivada segunda dessa função é o delta de x. Então, a função de Green desse problema é isso aqui. Então, quem é o meu f de x nesse caso? F de x nesse caso é integral de y de meio do módulo de x menos y. Resolvido o meu problema de Green aqui. Vocês estão observando o seguinte: se a carga for puntiforme, esse corpo é uma carga puntiforme colocada na origem, delta de y. O potencial dessa carga vai dar módulo de x. Então, se o meu problema é unidimensional, a força coulombiana, o potencial coulombiano, ele cresce para a distância. Ele é linear em x, né? Esse problema aqui é um problema de eletromagnetismo. Isso aqui é um problema matemático. Vamos contextualizar esse problema na teoria eletromagnética em uma dimensão espacial. Isso aqui é o laplaciano em uma dimensão, isso aqui é o potencial escalar, isso aqui é a densidade de carga. Só não botei o epsilon zero. Então, se esse problema que eu trago para o eletromagnetismo em uma dimensões, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, então um problema eletrostático, numa dimensão espacial, essa carga aqui é a carga colocada na origem. Isso aqui é um delta, integral em delta mata isso aqui. Então, x e y igual a zero, então dá um meio de módulo de x. Então, se eu tiver uma carga, se eu tiver um problema unidimensional e a carga estiver aqui na origem, o potencial ele cresce, ele é do tipo, dentro do fator meio, ele é módulo de x. Ele cresce linearmente para a distância. É a ideia do confinamento, né? Quanto menos dimensão eu tenho, mais fácil é a teoria ser confinante. As teorias são mais confinantes, né? Daí que surgiu toda a discussão das cordas na PCD, para poder falar do confinamento dos quartos. Imagina se a interação entre os quartos fossem cordas unidimensionais, porque faz um potencial laplaciano, ele tem módulo de x. Então, o laplaciano, naturalmente, em uma dimensão espacial, a função de Green dele não cai com 1 sobre r, como é no caso de 3 dimensões. Ela cai com 1 sobre ela é linear em x. Então, o que a gente está observando? No fundo, o que a função de Green é? A função de Green de um problema, ela nada mais é do que, numa discussão de potencial e fonte, a função de Green, opa, está aqui. Essa a função de Green está aqui. Vou dar intervalo. O teu tempo aí são 5 minutos, né? 5h28. Então, por exemplo, a ideia do, se eu tiver, vamos dizer, se esse operador aqui eu estiver descrevendo, né, uma equação diferencial, e essa função aqui for um potencial, e essa função aqui for a fonte, na verdade, a função de Green, ela vai satisfazer na coordenada x aqui. A função de Green é o quê? Quem é a fonte da função de Green? É uma carga puntiforme localizada no ponto y. A coordenada é x. A carga está no ponto y. Quem é isso aqui? Isso aqui é o potencial. É o potencial. Então, quer dizer, a ideia da função de Green é que ela está dando para nós, quando você olha para a função de Green, você já está vendo como é que é a carga do potencial, aquele modelo que tem essa dinâmica. Se essa é uma equação de campo, a função de Green, ela, nesse sentido, ela já está me dando uma ideia de quem é o potencial gerado por uma carga. Oi, querida? O potencial gerado por uma carga puntiforme. Então, em 3 dimensões, eu tenho Laplaciano, aqui eu tenho 1 sobre x, módulo de x menos x', e aqui eu tenho delta 3 de Dirac. Em uma dimensão espacial, eu tenho d2 de x2, aqui eu tenho módulo de x menos y, e aqui eu tenho delta de x menos y. Se vocês fizerem o problema em 2 dimensões espaciais, como eu deixei naquelas tarefas anteriores, vocês vão ver que é um logaritmo, né? A função em 2 dimensões, se eu pegar o Laplaciano em 2 dimensões, né? Laplaciano em x, y, atuar em módulo de x menos y, isso aqui vai dar x. Com 2 dimensões também, o potencial tem um caráter confinante, porque o logaritmo cresce muito lentamente com a distância, mas cresce, né? Logaritmo de 10 a 1.
logaritmo de 10 a 17 é 17. Então, essa função aqui está crescendo muito fracamente, mas está crescendo com a distância. Então, também ainda tem um confinamento. Aumentou uma dimensão, ó, o confinamento fica muito mais fraco. Em uma dimensão, o confinamento é diretamente proporcional ao x. A força, o potencial, ele é linear em x, a força é a derivada do potencial, então a força é constante. Não importa a distância da fonte, a força é constante, porque o potencial é linear. Aqui, o potencial cresce com a distância, mas a derivada do logaritmo é 1 sobre x, a força cai com a distância. Então o problema é muito menos confinante. Em 3 dimensões espaciais, aqui dá 1 sobre o módulo de x, né? Menos x'. Então, o laplaciano disso é o delta. Então, o potencial cai com 1 sobre x, a força cai com 1 sobre x ao quadrado. Então, à medida que eu vou diminuindo a dimensão, as interações tendem a ser mais confinantes. À medida que eu vou aumentando a dimensão, as interações são menos e menos confinantes. A força vai caindo cada vez, com potências caindo, com potências cada vez mais altas do denominador. Em uma dimensão espacial, não, ela é o clímax, ela é constante. Se afasta da carga de prova está aqui, a carga fonte está aqui, a carga de prova está aqui, à medida que se afasta ela, o potencial cresce com a distância, módulo de x, a força é constante. Em 2 dimensões, a força já começa a cair com a distância, mas o potencial ainda cresce, ele é logarítmico. 3 dimensões, a coisa já é 1 sobre r2, já é colombiano. 4 dimensões, vocês vão ver que vai ser 1 sobre r2. Se vocês tiverem problema em 4 dimensões, vocês vão ver que o potencial cai com 1 sobre r2 e a força, a função de I vai ser 1 sobre o módulo de x menos x ao quadrado e a força, então, cai com 1 sobre r3. Tá? Então, é só entender que, né, a questão do tipo de... Porque isso é importante para nós. Como é que são as forças da natureza? Isso começa a dar uma ideia para a gente como é que são as dimensões. Será que a gente tem realmente mais dimensões? O mundo não é simplesmente colombiano. A gente começar a olhar relações de dispersão na astrofísica, então começar a olhar relações de interações potenciais, interações entre objetos mais macroscópicos, a gente começa a ver que a gente pode ter realmente a chance de ter mais dimensões. A análise do potencial é importante. A função de Green é isso. O problema da função de Green é um problema simples, é um problema de inverter um operador. Claro que não vai ser hoje, mas vamos fazer a função de Green. Da Lambertiana, tem a função de Green. Então eu posso fazer todo esse discurso. Por quê? Esse discurso é importante pelo seguinte: como essa função aqui é inversível, no sentido que a gente está colocando, né? Quer dizer, você pode sempre imaginar assim, né? O que significa Laplaciano menos 1? Para não ficar muito chocado quando a gente escreve isso, Laplaciano no espaço dos momentos dá 2. No espaço dos momentos, então, 1 sobre Laplaciano é 1 sobre o momento ao quadrado. A gente fica menos chocado com isso. Se divide por quadrado de um vetor. Né? Você não está dividindo pelo quadrado pela derivada segunda. Né? Você pensa sempre que esses objetos aqui são representados no espaço de Fourier. Quer dizer, o Laplaciano, né, no espaço de Fourier, ele é 1 sobre C2, D2, DT2. Então, ele é menos ômega 2 sobre C2. Menos Laplaciano, mais K2. Isso aqui é o D'Alembertiano no espaço de Fourier. Então, quer dizer, o que significa o D'Alembertiano a menos 1? Pensa sempre no D'Alembertiano a menos 1. 1 sobre menos ômega 2 sobre C. No fundo, é pensar que quem está fazendo isso fica mais à vontade, mais confortável no espaço de Fourier. Se eu posso fazer isso no espaço de Fourier, porque é isso que eu estou fazendo no espaço das configurações. Então eu posso inverter esse operador. Se eu posso inverter esse operador, isso significa que se eu escolher essa minha função psi igual a menos D'Alembertiano menos 1, nesse bom sentido aqui, atuando nesse objeto aqui, essa relação com o espaço de Fourier. Se xi é menos isso, quando eu colocar o xi aqui, colocar xi igual a isso. Se o xi é esse objeto, xi D'Alembertiano menos 1, né, inverte. Então fica esse cara menos esse cara. Então se eu escolher, como esse xi é uma função completamente arbitrária, eu posso colocar aqui qualquer xi, os
potenciais mudam, mas as equações de máximo não mudam. Se eu colocar esse assim em particular, eu posso passar de uma configuração φA, que não tem essa combinação zero, para essa combinação. Eu posso sempre escolher um psi, eu pego um φ A. Se essa grandeza aqui não for nula, ao fazer o que eu posso sempre fazer, buscar um referencial de calibre, vamos dizer assim, no espaço dos campos, né, dos potenciais, eu posso fazer uma transformação, eu mudo de referencial no espaço dos campos, não no espaço de coordenada. Vou para um novo sistema de campos, em que isso aqui se torna zero, às custas dessa escolha. Eu escolho o psi oportuno, de tal maneira que A dá zero. Então eu posso sempre confortavelmente trabalhar com essa combinação. 1 sobre C2 DDT, menos da Lambertiana igual a zero. Isso é chamado calibre contaminante. Então, o que está em jogo aí? Eu preciso de alguma hora mostrar para vocês que realmente da Lambertiana menos 1 faz sentido. Quais são os sentidos da Lambertiana menos 1? Então, vamos ver que tem a função de Green avançada, tem a função de Green retardada e tem a função de Green causal. Na física clássica, a gente acredita na função de Green retardada. A gente acredita que o efeito seja posterior à causa. A função de Green avançada seria o contrário, quebraria a causalidade, e a função de Green causal ela não é boa para a física clássica, mas ela é boa para a teoria quântica. Então, a função de Green causal, também essa solução do D'Alembertiano, vamos ver que existem 3 tipos de solução para essa equação aqui. Na física relativística, né? D'Alembertiano de G, de T, menos T', x menos x'. Agora estou falando de um problema que depende de T e de x. Então a minha função de Green ela vai ter uma componente, uma parte, uma dependência temporal, uma dependência espacial. Isso aqui vai ser o delta de T menos T' e o delta de x menos x'. Quando nós resolvermos esse problema aqui, tirando a função de Green do D'Alembertiano nesse espaço, né, de Tx, então eu tenho 3 tipos de função de Green. Eu posso escolher uma função de Green avançada, uma função de Green retardada e uma função de Green causal. Física clássica é a função de Green retardada, aquilo que a gente chama nos livros de potenciais retardados de Green artificial. Depois, as funções de Green avançadas que a gente considera, e depois a gente tem a função de Green causal. A função de Green causal é a que ele já fez um pouquinho de teoria quântica de campo, é o propagador. Então, o D'Alembertiano, ele já tem uma função de Green dentro dele que já vai servir para o propagador da teoria quântica, a menos o H cortado. A gente coloca o H cortado no tá, então, eu estou só dizendo para vocês que existe, nesse sentido, existe a função de Green do D'Alembertiano. Se existe a função de Green do D'Alembertiano, então eu vou poder escolher os meus potenciais sempre de tal maneira que essa condição seja satisfeita. 1 sobre C2, DDT do φ, menos D'Alembertiano de A igual a zero. Isso aqui é a chamada condição de calibre, é a chamada fixação. Por que é a fixação? Porque agora eu fixei, eu escolhi, dentre as infinitas possibilidades que eu tenho para esse psi, eu escolhi uma. Escolhi essa solução, escolhi esse psi. E com essa forma, me faz com que isso aqui seja zero. Quando eu botar, tira a linha, bota a linha, isso não tem problema. O importante é que você pode sempre escolher um psi de tal maneira que você possa trabalhar com esses potenciais com essa condição sensativa. Isso aqui é a fixação de calibre. Covariante, não vou colocar covariante no sentido do espaço uniforme, mas vamos colocar, é uma fixação de calibre que a gente chama, é o chamado calibre ou gauge de Lorentz. Existem, nós vamos ver daqui a pouco, outras fixações. A gente pode escolher o chamado gauge temporal, pode escolher o chamado gauge Coulomb, pode escolher o chamado gauge de radiação, pode chamar de gauge axial, tem gauge do cone de luz. Existe, isso aí é quase uma tribo, né? Dentro da física, dentro das teorias de lei, existe uma tribo, não pouco numerosa, uma tribo razoavelmente que tem direito a grandes workshops, conferências só sobre fixação de calibre. Essa é uma calibres covariantes, calibres não covariantes, calibres lineares, calibres não lineares. Tem aí, cara, uma discussão bastante grande. Vocês podem encontrar verdadeiros prosíguos de conferências só sobre fixação de calibre. Essa é uma arte muito importante. Fixar o calibre no eletromagnetismo é muito fácil. A questão é fixar o calibre em teorias de vírus, essa é uma questão mais complicada, em teorias supersimétricas, teorias de gravitação. Então, vamos dizer assim, é uma arte quase.
Você aprende a arte de trabalhar com calibres, fixar calibres convenientes e conseguir tirar resultado físico. Você tem calibre que é assim, uma coisa horrorosa. Você olha para aquele calibre e você vai ver como é que alguém consegue isso, né? Mas tem a sua razão de ser, não é à toa, não. Teve uma conferência muito interessante em Viena, acho que foi em 89, 90, que foi uma discussão muito interessante. Tinha que ser em Viena, né? O senhor lá gosta de coisas bem clássicas, bem dentro dos técnicos, do espírito austro-húngaro, dentro daquele espírito imperial vienense. Teve uma discussão lá no Instituto Schrödinger, que foi um workshop só sobre fixação de calibres exóticos. Então você pode ganhar uma reputação, né? Viver, né? Sustentar a sua família, custos de calibres. Fixação de calibres. Você vai fazer isso. Tem gente que faz isso, sei lá, né? Trabalhando com isolante, supercondutor, com supersimetria. Tem gente que ganha tudo na fixação de calibres, né? E discutindo os problemas inerentes a isso. E isso não é uma questão trivial em teologia. Não é. Ria assim um pouquinho, né? Para relaxar, mas na verdade é uma questão importante. Então, esse é o calibre covariante. Nós vamos dar um tempo agora, e nós vamos reolhar agora as equações de Maxwell escritas do ponto de vista dos potenciais, mas agora os potenciais não mais soltos, mas já com calibre fixado por essa condição. E aí, a questão é, seria esse o único calibre? Vamos discutir. Mas o ponto importante que é crucial, é que na fixação do calibre a gente vai ter sempre um problema de função de grilo. Eu vou ter que escolher um objeto, quer dizer, o operador que vai estar atuando na função que é completamente arbitrária que eu tenho que fixar. Esse operador tem que ter uma função de grilo para eu poder inverter o problema e achar o que sim. Certo? Essa que é a questão. Então, nós estamos misturando as duas coisas, mas o nosso foco aqui é o estudo das funções. Então, misturando um pouco. Você já ganhar a tarefa de calcular a função de Green, independentemente da condição de calibre, né? Deixa eu colocar aqui mais uma tarefinha para quem quiser fazer. Tarefa número 3 vai ser fixar o calibre, vai ser resolver esse problema de Green. O operador vai ser o D'Alembertiano, em uma dimensão temporal, uma dimensão espacial. O nosso problema é esse aqui, D'Alembertiano menos 1. E 1 mais 1. Bem, significa que eu vou estar fazendo isso aqui. 1 sobre C2, D2, menos D2 dx2. Φ de x, Φ de dx, igual a um certo J de dx. Então, vamos tentar ver qual é a solução mais geral dessa equação. Eu posso dizer que o meu φ de dx vai ser o φ0, que é a solução da equação homogênea, mais o φ j. A função de Green vai estar aqui. A função de Green vai relacionar a solução do problema com a fonte. A função de Green ela atua na fonte, ela justamente ela propaga, né? Quer dizer, o papel da função de Green, se vocês observarem bem, é esse aqui. Né? Quer dizer, a minha função φ de x, ela é a minha função de Green, g de x menos y, e a minha fonte em y, ou seja, no sentido do integral. O que está acontecendo então? Eu tenho um ponto de observação x, eu estou calculando o meu potencial em φ de x, mas a minha distribuição de carga está aqui no ponto y. E o que a minha função de Green está fazendo? Ela está trazendo, né? Ela está ligando essa fonte a esse ponto. Então eu vou estar aqui observando alguma coisa, mas o estímulo, né, a causa está aqui. E a minha função de Green é aqui no fundo que ela faz a propagação, ela propaga o efeito, né, dessa fonte até chegar nesse ponto que é a forma de um campo. Então o papel fica até graficamente é fácil de perceber que a função de Green ela é o mensageiro, quer dizer, é o mediador daquela interação. Por isso que é muito importante a gente conhecer a função de Green, que a gente na verdade conhece como aquela interação se propaga. A função de Green ela dá para nós o estilo daquela interação. Sabe que aquela interação é atrativa, repulsiva? Sabe que aquela interação cai para a distância, cresce para a distância? Qual é o comportamento daquela interação com a distância? Então, a função de Green dá todas essas informações. Tira todo o perfil do campo de forças se a gente conhecer as equações e as equações gerais de função de Green. Certo? Essa que é a ideia, por isso é tão importante estudar a função de Green. Então, segundo o teu relógio aí, Gabriel, que tem 5h40. So
6h45. 5h45. Pode dar 15 minutos, tá? Com 6 horas a gente volta. Eu vou fazer a pilha seguinte, tá?